Maioria dos estudantes brasileiros não consegue resolver contas simples, encontrar a ideia principal em um texto e nem mesmo reconhecer a explicação certa para fenômenos científicos. Risco de colapso faz Braskem ser multada em R$ 72 milhões pelo Instituto do Meio Ambiente do Estado de Alagoas. Polícia Federal faz operação contra suspeitos de entregar 43 mil armas para facções brasileiras. Presidente Lula diz que não estará presente na posse do presidente eleito da Argentina, Javier Milei. Para que 1.200 trabalhadores peçam demissão, General Motors oferece até carro 0 quilômetro. Número de pedidos de recuperação judicial no país já é maior que em todo o ano de 2022. Startup cria tiara com a promessa de induzir sonhos lúdicos. Menina de apenas 6 anos recebe homenagem por bravura ao salvar sua mãe, que teve um AVC enquanto dirigia. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. De cada 10 estudantes brasileiros de 15 anos, 7 não aprenderam o mínimo esperado de matemática. De acordo com o PISA, principal exame internacional em educação, os alunos não conseguem resolver contas simples, nem comparar a distância entre duas rotas, por exemplo. A classe social não foi um diferencial no resultado. Mesmo os estudantes brasileiros mais ricos tiveram desempenhos abaixo da média internacional e muito abaixo de estudantes com o mesmo nível socioeconômico em países com o mesmo perfil do Brasil. Foram medidas as habilidades em matemática, leitura e ciências, mas as de matemática receberam maior foco nessa edição, em que a média de pontos foi de 379. 93 pontos abaixo da média da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que é de 472 pontos. Os alunos de classe mais alta conseguiram 77 pontos a mais do que os alunos pobres na matéria. A desigualdade, entretanto, foi menor em relação à média de 37 nações da OCDE, que fica em 93 pontos. Apesar de ter o desempenho bem menos afetado pela pandemia do que o resto do mundo, os brasileiros continuam com resultados bem abaixo da média dos outros países na prova. A falta de professores de matemática e dificuldades na formação estão entre as razões apontadas para o baixo desempenho do Brasil, que no ranking geral da disciplina ocupa a posição 64. Os estudantes de Singapura, Macau, Japão e Coreia ocupam as primeiras posições. Com relação às habilidades de leitura e ciências, os brasileiros tiveram um desempenho melhor, mas ainda assim abaixo da média da OCDE. 50% dos estudantes não conseguem encontrar a ideia principal em um texto e 55% não sabem o mínimo esperado sobre a disciplina e nem conseguem reconhecer a explicação certa para fenômenos científicos. O PISA, que avalia o desempenho de estudantes de 15 e 16 anos, é realizado a cada 3 anos pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico em 81 países, entre membros e parceiros da organização. O mesmo relatório do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes mostrou que o uso excessivo de celulares e tablets prejudicou o desempenho de alunos avaliados. A maioria afirmou que se distraía por usar o aparelho em sala de aula. O aparelho celular tornou-se uma parte integrante da vida das pessoas, inclusive da juventude. Numa pesquisa realizada pelo IBGE, em 2022, só no Brasil, 54% dos adolescentes tinham um aparelho para uso pessoal. A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, conhecida como a OCDE, divulgou o relatório do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes de 2022 e mostrou que alunos usuários de smartphones e outros dispositivos digitais de 5 a 7 horas por dia tiveram pontuação menor nos testes.
Cerca de 65% dos alunos afirmaram que ficam distraídos nas aulas de matemática por estarem usando celular e outros dispositivos, como tablets e laptops. No Brasil, esse percentual chegou a 80%, assim como na Argentina, Chile e Uruguai, na América do Sul. E também na Finlândia, Mongólia e Nova Zelândia. Outros 59% dos jovens disseram que a distração foi causada por colegas estarem usando os dispositivos. O teste também foi realizado no Japão e Coreia, e o nível de distração relatado pelos alunos foi de 18% para o Japão e 32% na Coreia. As nações estão entre as melhores colocadas no PISA, com pontuações acima da média da OCDE. O documento reconhece que o uso do celular em escola tem sido um tema controverso e desafiador para os gestores de educação no país e recomenda que não abandone esses dispositivos no processo de aprendizagem, mas que as escolas promovam a interação entre a tecnologia e o aprendizado, minimizando o tempo de uso para evitar desvio de atenção, bullying nas redes sociais e a exposição da privacidade dos estudantes. Aplicado a cada 3 anos, o PISA avalia os conhecimentos dos estudantes de 15 anos de idade nas 3 disciplinas. No total, 690 mil estudantes de 81 países fizeram os testes em 2022. A edição teve como foco o desempenho em matemática. Dados da Secretaria Estadual da Administração Penitenciária do Estado de São Paulo mostraram que pessoas pretas e pardas representam mais de 61% dos 50 mil presos do Estado de São Paulo. O levantamento mostrou que 72.500 detentos se apresentaram como pardos e 20.500 como pretos. Já outros 57.000 se declararam como brancos. E apenas 106 disseram ser amarelos e 15 indígenas. Os dados também mostraram que o PCC, maior facção criminosa do país, conta com integrantes em 95% das penitenciárias do estado. O maior número de detentos do estado de São Paulo, 57 mil pessoas, foram presas por tráfico de drogas e outros 36 mil disseram estarem presos por roubo. A pesquisa também apontou que a maioria dos presos possuem de 18 a 34 anos de idade, somando mais de 91 mil presidiários dentro desta faixa de idade. A maioria deles possui entre 18 e 24 anos. Em relação ao grau de escolaridade, 43% dos presidiários afirmaram ter o ensino fundamental incompleto, 23% o ensino médio incompleto e 16% o ensino médio completo. Além disso, menos de 1% dos presos disseram possuir ensino superior completo. As estatísticas da SAP mostram ainda que dos pouco mais de 150 mil presos em regime fechado no estado de São Paulo, 144 mil são homens e 6 mil são mulheres, a maioria presa por tráfico de drogas. Uma operação conjunta entre a Polícia Federal do Brasil e o Ministério da Justiça do Paraguai desvendou um esquema multimilionário de contrabando de armas utilizadas pelas maiores facções criminosas do Brasil. Uma empresa paraguaia importou milhares de armas fabricadas na Croácia, Turquia, República Tcheca e Eslovênia. Fuzis, pistolas e munições tinham os números de série raspados e eram vendidos para as principais facções criminosas do Brasil. A investigação, que revelou o esquema multimilionário, durou mais de 3 anos e, ao longo deste período, mais de 600 armas foram apreendidas em 10 estados brasileiros. Na operação, realizada pela Polícia Federal, em parceria com as autoridades de segurança do Paraguai, nesta terça-feira, 54 mandados de busca e apreensão foram expedidos para serem cumpridos em 3 países: Brasil, Paraguai e Estados Unidos. 66 milhões de reais foram bloqueados das contas dos suspeitos e pelo menos 19 pessoas foram presas, mas ainda há foragidos, inclusive o líder do esquema, proprietário da empresa e maior contrabandista de armas da América do Sul, Diego Dirizio. Ele era o comandante da principal empresa importadora de armas da Europa. Esse era o papel dele. Nós estamos tentando localizá-lo no Paraguai, diligências em curso. Ele está com mandado de prisão em aberto, foi expedido um mandado de prisão pela Justiça Federal do Brasil. E a eles são imputados cerca de 30 fatos de tráfico internacional de armas,
30 fatos, além do crime de organização criminosa, lavagem de dinheiro. Então, ele está com mandado de prisão em aberto, expedido pela Justiça Federal do Brasil. Foi um colegiado de juízes federais, não foi um juiz isolado, foi composto um colegiado para esse caso, dada a dimensão da investigação. Então, a gente está com diligências em curso e esperamos localizá-los e prendê-lo para fins de extradição. A empresa paraguaia que importava as armas atua neste mercado há cerca de 10 anos. Antes, comprava o armamento de uma fabricante nos Estados Unidos. Mas assim que a empresa norte-americana descobriu a finalidade das armas, suspendeu a negociação, o que fez com que a empresa paraguaia tivesse que buscar novos mercados, desta vez na Europa. Nos últimos 3 anos, cerca de 43 mil armas foram importadas e vendidas para as facções criminosas, o que movimentou cerca de 1 bilhão e 200 milhões de reais. Ao detalhar essa operação, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse que essa é mais uma ação para desarmar e descapitalizar as organizações criminosas no Brasil e, com isso, aumentar a segurança do país. Você só supera de verdade o crime organizado, e esta é a mudança paradigmática, quando você substitui um modelo ineficiente de tiros a esmo, tiros aleatórios, que são puramente demagógicos de fachada, e você vai à raiz do problema. E você só vai à raiz quando você consegue, de fato, retirar o fluxo de armas, de drogas e a lavagem de dinheiro. O tráfico internacional de armas é uma prioridade para a segurança pública no Paraguai e no Brasil. E os resultados, eu tenho certeza que vão se avolumar, doravante, vão aumentar. E o resultado é, de fato, o enfraquecimento das organizações criminosas no Brasil e, portanto, no breve futuro, a redução das taxas de criminalidade no nosso país. A Braskem foi multada hoje em 72 milhões de reais pelo Instituto do Meio Ambiente do Estado de Alagoas. A Defesa Civil de Maceió informou que está em alerta. A Defesa Civil divulgou que o afundamento do solo acima da mina 18 apresentou uma leve aceleração nesta terça-feira e ultrapassou os 0,26 centímetros por hora. Com isso, o deslocamento vertical acumulado atingiu a marca de 1,86 metros, com um movimento de 6,5 centímetros nas últimas 24 horas. Localizada na região do antigo campo do Centro Esportivo Alagoano, no Mutange, a mina 18 continua em estado de alerta máximo devido ao risco iminente de colapso. Diante dessa situação, a Defesa Civil reforça a recomendação para que a população evite transitar na área desocupada até que haja uma nova atualização do órgão. Medidas de controle e monitoramento estão sendo aplicadas para reduzir os perigos envolvidos. Durante a reunião foi enfatizada a necessidade de unificação e compartilhamento de todas as informações sobre o afundamento do solo nos bairros afetados pela mineração da Braskem, com o objetivo de garantir a tranquilidade dos moradores das regiões afetadas. No início da reunião, técnicos do Comitê Técnico do Departamento de Reabilitação e Reconstrução da Secretaria Nacional de Proteção e Defesa fizeram a apresentação de todo o histórico do processo de afundamento do solo em 5 bairros de Maceió desde 2018. Os técnicos mostraram como o fato ocorreu, como vem sendo feito o acompanhamento do problema e a situação atual. A crise em Maceió teve início em 2019, quando foram identificados afundamentos no solo causados pela atividade de exploração da Braskem. Esses afundamentos levaram à evacuação de bairros e danos estruturais em diversas residências. A situação se agravou desde a virada de novembro para dezembro, quando a Defesa Civil Municipal emitiu uma recomendação para evitar a circulação de pessoas e embarcações na região do Mutange, que foi desocupada devido ao afundamento do solo. Das 35 cavidades exploradas pela Braskem, 9 receberam a recomendação da Agência Nacional de Mineração de serem preenchidas com areia. 5 delas já tiveram o preenchimento concluído. Em outras 3, os trabalhos estão em andamento e uma não precisa mais ser preenchida com areia, pois está pressurizada. Além disso, em outras 5 cavidades foram confirmado o processo de autopreenchimento. As demais 21 cavidades estão sendo tamponadas
e ou monitoradas, sendo que 7 delas já tiveram o trabalho concluído. As atividades para o preenchimento da cavidade 18 estavam em andamento, mas foram suspensas previamente devido à movimentação atípica do solo, conforme informou a Braskem. E a seguir, mais de 2 bilhões de reais esquecidos em bancos podem ser resgatados por herdeiros. E ainda, presidente Lula diz que não estará presente na posse do presidente eleito da Argentina, Javier Milei. O que já era esperado aconteceu nesta terça-feira na faixa de Gaza. O plano de intensidade gradual de Israel se faz cada dia presente e o alvo de hoje foi uma localidade ao sul do enclave. Enquanto a guerra aumenta, o governo tenta a todo custo tirar os brasileiros restantes de Gaza. A maior cidade do sul de Gaza, Khan Younis, sofreu nesta terça-feira com bombardeios intensos realizados por Israel. Mas os ataques ainda preocupam o mundo, já que a maioria dos mortos durante o conflito até o momento foram de civis. Dessa forma, para evitar a morte de inocentes, as forças de defesa de Israel afirmaram que os ataques estão sendo mais precisos à medida que expandem a sua ofensiva para a região sul, depois de agir no norte. Contudo, esses ataques ao sul sufocam ainda mais a população do enclave, já que grande parte deles foram obrigados a deixar a região norte a pedido de Israel. E agora, os mais de 2 milhões de habitantes se concentram no sul. Hoje, os bombardeios aéreos e os ataques por terras tiraram parte dos habitantes de suas casas. Os palestinos dizem que, conforme Israel ataca, se sentem cada vez mais vulneráveis. Muitos não deixam suas casas, com medo de nunca poderem retornar. Mas o medo parte também dos reféns que estão em posse do Hamas. E conforme o tempo passa, as esperanças em todas as esferas envolvidas no conflito vão diminuindo. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmou que não é possível recuperar todos os reféns que estão nas mãos do grupo fundamentalista islâmico. De acordo com os familiares, porém, Netanyahu não respondeu às perguntas feitas por eles e se limitou a ler um texto pronto para falar de um assunto tão delicado quanto a vida das pessoas capturadas. Essa condição de angústia também afeta alguns brasileiros que ainda se encontram na região. O Itamaraty afirmou que espera ter esta semana a liberação da segunda lista de pessoas que pretende retirar da faixa de Gaza. Essa segunda lista conta com 74 pessoas, entre elas brasileiros e palestinos parentes de brasileiros que já foram repatriados ao Brasil na primeira leva. Mas a iminência da aprovação coincide com uma semana de intensos bombardeios, o que pode atrasar ainda mais o resgate dos brasileiros. E quanto mais tempo esse resgate demora, as chances desses brasileiros voltarem saudáveis diminuem. O motivo é que a Organização das Nações Unidas alertou que a situação na faixa de Gaza é apocalíptica. Isso porque, a cada dia que passa, tem se tornado impossível criar áreas seguras no enclave palestino e não existem condições necessárias para levar ajuda à população de Gaza. Mas, ao que parece, essa é a condição ideal para Israel cumprir com um de seus principais objetivos de desmantelar a extensa infraestrutura militar do Hamas e retirar o grupo do poder do enclave. O ministro Alexandre de Moraes, presidente do Supremo Tribunal Superior Eleitoral, negou um recurso em que o ex-presidente Jair Bolsonaro tentava reverter sua condenação por abuso de poder na reunião em que atacou as urnas eletrônicas diante de embaixadores.
Moraes contrapôs as alegações do ex-chefe do Executivo e negou reverter sua inegibilidade, ressaltando em suas palavras que a sentença foi aumentada nas condutas, fatos e provas do caso, sem alteração de jurisprudência ou decisões conflitantes. Essa sanção do TSE tornou Bolsonaro inelegível até 2030. O presidente Lula decidiu que não vai comparecer à posse do presidente eleito da Argentina, Javier Milei, mas disse que o governo brasileiro enviará um representante. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, vai representar o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, na posse de Javier Milei, eleito na Argentina. A relação entre Lula e Milei é marcada por críticas do presidente argentino ao presidente brasileiro. E a chance de Lula ir ao evento era remota. No entanto, no mês passado, o governo eleito na Argentina fez um aceno ao presidente brasileiro e designou uma representante que veio ao Brasil para entregar uma carta convite a Lula. A chanceler foi recebida pelo ministro Mauro Vieira num domingo à tarde, antes da comitiva brasileira embarcar para Dubai para participar da COP28. Mesmo com esse pedido, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República informou nesta terça-feira que Lula não vai à posse, mas vai designar Mauro Vieira para representar o Brasil. Já o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, confirmou que vai ao evento e, inclusive, já informou ao ministro Alexandre de Moraes do STF que vai deixar o Brasil na semana que vem. Os números do PIB do terceiro trimestre de 2023 surpreenderam positivamente com um crescimento de 0,1% em relação ao trimestre anterior. A expectativa do brasileiro e do mercado era de uma leve redução, principalmente pelo declínio no setor agrícola. O resultado, mesmo sendo positivo, confirma uma desaceleração suave da economia brasileira, que vem crescendo de forma moderada desde o início do ano. No entanto, a composição do crescimento aponta para alguns desafios, em especial para os investimentos. Na ótica da demanda, a notícia positiva fica para o consumo das famílias. Houve um aumento significativo de 1,1% no consumo das famílias, refletindo uma melhora no mercado de trabalho e influências das transferências governamentais. As exportações de bens e serviços avançaram 3%, enquanto as importações recuaram 2,1%. No contraponto está o investimento, que caiu 2,5% frente ao trimestre anterior. Este é um sinal de cautela do setor privado, que ainda enfrenta um ambiente de incertezas, apesar de cada vez menor. A revisão da série em termos nominais, ou seja, em trilhões de reais, implica um PIB quase 200 bilhões de reais maior do que o imaginado anteriormente. Apesar da economia mostrar rigor maior, o risco fiscal permanece, com trajetória de PIB crescente. Olhando para frente, o cenário para o quarto trimestre de 2023 sugere a continuação de uma economia moderada, impulsionada por uma política monetária restritiva. No entanto, para 2024, a expectativa é de um crescimento mais robusto, impulsionado por políticas fiscais, além de uma política monetária menos restritiva e cortes contínuos nas taxas de juros. No mercado financeiro, os investidores repercutiram a divulgação do resultado positivo do Produto Interno Bruto do Brasil no terceiro trimestre deste ano. No exterior, a atenção esteve voltada aos dados de emprego dos Estados Unidos, que devem trazer novos sinais sobre os próximos passos do Banco Central norte-americano. Com isso, o dólar fechou em queda de 0,45%, cotado em R$ 4,92 na venda. E a Bolsa fechou em queda de 0,08% aos 126.903 pontos. Mais de 2 bilhões de reais em dinheiro esquecido em bancos estão no nome de falecidos, mas os herdeiros podem resgatar os valores.
O sistema de valores a receber do Banco Central ainda tem mais de 7 bilhões de reais disponíveis para resgate pelos brasileiros. Esse montante se refere a valores esquecidos em contas bancárias, consórcios ou outras operações financeiras que geraram saldo aos clientes. Só que 2 bilhões e 100 milhões desse valor pertencem a pessoas falecidas. Quem tem direito a resgatar os valores esquecidos em bancos são os herdeiros diretos, pessoas apontadas em testamento, inventariantes ou representantes legais. A consulta deve ser feita no portal do Banco Central, que é o valoresareceber.bcb.gov.br, como você vê aí na sua tela. E aí é preciso clicar na opção Consulte Valores a Receber, inserir o número do CPF e a data de nascimento da pessoa falecida e clicar em Consultar. Se houver dinheiro disponível, o beneficiário do falecido terá de entrar no mesmo site, valoresareceber.bcb.gov.br, clicar em Acesse o Sistema de Valores a Receber e aí terá de fazer o login com a conta gov.br, nível prata ou ouro do herdeiro no caso, né? Depois, escolherá a opção Valores para pessoas falecidas, para aí sim informar novamente CPF, data de nascimento do falecido e então aceitar o termo de responsabilidade de consulta a dados de terceiros. Na sequência, será necessário inserir os dados da instituição financeira que está em posse do valor. Essa entidade é que informará também por meios digitais sobre a documentação necessária para o resgate e então vai combinar como será feita a devolução do dinheiro do falecido para o beneficiário. O Banco Central alerta que todos os serviços são gratuitos, portanto, o usuário não terá de pagar nenhum valor pelo resgate. E a taxa média de juros bancários em operações com pessoas físicas e empresas caiu mais de 1% ao ano nos últimos meses de setembro e outubro. Agora, os juros alcançaram o menor patamar desde dezembro do ano passado e está em 42% ao ano. Segundo o Banco Central, esse foi o quinto recuo seguido dos juros médios bancários. E ainda hoje, após aplicar multa milionária, Senacom instaura processo contra o Facebook por anúncios falsos do programa Desenrola. E também, para que 1.200 trabalhadores peçam demissão, General Motors oferece até carro 0 quilômetro. Um estudo realizado por pesquisadores das universidades federais de Pelotas e do Rio Grande do Sul mostrou que não se imunizar com todas as doses da vacina contra a Covid-19 aumentam as chances do desenvolvimento da Covid longa. A pesquisa apontou que aqueles que não se vacinaram completamente apresentaram 23% mais chances de ter o vírus na sua forma longa, se comparados às pessoas que se imunizaram com 3 ou 4 doses. Já entre os que tomaram até 2 doses, a probabilidade de desenvolvimento de sintomas persistentes é 8% maior. Para chegar até esses resultados, os pesquisadores acompanharam 1.000 pacientes entre 2020 e 2023 para monitorar os efeitos da pandemia a longo prazo. De acordo com um dos principais idealizadores do estudo, no começo da pandemia, se acreditava que os efeitos da Covid seriam indiretos, com um aumento nos casos de ansiedade, depressão e sedentarismo. Mas a pesquisa mostrou que existem efeitos diretos também na saúde. A Covid longa é a forma da doença que se caracteriza quando os sintomas permanecem por 3 meses ou mais. Entre as queixas mais comuns estão dores de cabeça, fadiga, perda de olfato e paladar, tosse, queda de cabelo e complicações neurológicas. Segundo os pesquisadores, o principal problema é que quanto mais pessoas tiverem a Covid longa, mais o Sistema Único de Saúde ficará sobrecarregado. Diversos especialistas já classificam essas condições como uma nova fase do pós-pandemia. Apesar das 518 milhões de doses aplicadas, a cobertura da vacina bivalente é baixa.
Segundo o Ministério da Saúde, apenas 17% da população foi imunizada com a dose bivalente, que serve como reforço para a imunização, realizada com as demais vacinas monovalentes. Recentemente, devido à baixa imunização, alguns estados como Alagoas, Amazonas, Amapá, Maranhão, Minas Gerais, Pernambuco, Rio Grande do Sul e Santa Catarina registraram tendência de alta nos casos da doença. O estado de São Paulo teve um aumento neste ano de quase 143% nos casos de chikungunya. Já foram mais de 2.000 casos confirmados da doença. Ela é transmitida pelo mosquito Aedes aegypti e causa dores intensas nas articulações, além de febre, dores de cabeça e manchas avermelhadas pelo corpo. Até agora, 12 pessoas morreram, diferente do ano passado, quando não houve qualquer registro de óbito. A General Motors iniciou nesta terça-feira um programa de demissão voluntária nas suas 3 fábricas em São Paulo para desligar 1.200 trabalhadores até o dia 12 de dezembro. Aqueles que aceitarem o acordo terão direitos a salários adicionais e até mesmo a carro 0 quilômetro. O acordo prevê que os funcionários que possuem de 1 a 6 anos de empresa recebam 6 meses de salário, um adicional de R$15 mil e poderão escolher entre ter um plano médico de 3 meses ou mais R$6 mil. Já os empregados com mais de 7 anos de vínculo terão direito a 5 meses de salário e poderão escolher entre um Onix Hatch LS ou R$85 mil, além de plano médico de 6 meses ou R$12 mil. O programa irá contemplar inicialmente os funcionários que estão de licença remunerada, mas a partir de sexta-feira poderá ser aceito pelos demais funcionários, caso o número total não seja atingido. Para cada funcionário regular que aceitar o programa de demissão voluntária, um funcionário licenciado irá retornar ao posto de trabalho. O acordo prevê ainda a garantia provisória de emprego até o dia 3 de maio de 2024, exceto em casos de demissão por justa causa. De acordo com Aparecido Inácio da Silva, o Sidão, que é presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano do Sul, o acordo é benéfico para os funcionários e também para a empresa. O PDV foi negociado com os sindicatos dos trabalhadores das fábricas de São Caetano do Sul, São José dos Campos e Mogi das Cruzes, após a Justiça do Trabalho cancelar as 1.244 demissões que a fabricante realizou em outubro. A Chevrolet possui 3 fábricas no estado de São Paulo. A maior delas fica localizada em São Caetano do Sul, no ABC Paulista, onde 7.000 pessoas trabalham. As outras unidades ficam em São José dos Campos e em Mogi das Cruzes. A lista de empresas que entram com pedido de recuperação judicial vem crescendo nos últimos anos. Entre janeiro e outubro, segundo a Serasa Experian, foram mais de 1.100 companhias no Brasil a pedir proteção contra credores. O número já supera os mais de 800 pedidos registrados no ano passado. A combinação de empresas em dificuldade financeira e crédito mais restritivo fomentou o mercado da crise composto por gestoras, consultorias e advogados especializados em lidar com as adversidades corporativas. São gestoras que se concentram nas chamadas situações especiais, ou Special Sites. Elas atuam no financiamento para empresas em recuperação, contam com fundos voltados para a compra de precatórios, débitos da União, para os quais não cabem mais recursos na Justiça e dívidas. Muitas acabam concedendo créditos nos casos em que os bancos não chegam. O levantamento da Spectre Investment mostra que há 39 gestoras independentes nesse segmento, número que corresponde a quase 8 vezes as 5 casas existentes em 2015. Juntas, tem 13 bilhões e 400 milhões de reais de capital disponível para investimento. Em 2012, esse valor era de 1 bilhão e 200 milhões. As gestoras não são as únicas a explorar o filão da crise. Grandes empresas em turbulência abriram caminho para batalhões de advogados especializados em lidar com a lei de recuperação judicial
e consultorias que atuam para intermediar contatos de quem quer manter seu negócio de pé e credores que buscam receber o mais rápido possível. O foco desse mercado é criar soluções mais adequadas às necessidades de cada companhia, que, por sua vez, poderão ver luz no fim do túnel por meio do acesso a crédito, mesmo que a custo maior. Segundo dados do Monitor de Recuperação Judicial, desenvolvido pela RGF, o número de empresas no regime no Brasil atingiu a marca de 3.872 no terceiro trimestre. O estoque no fim do primeiro semestre era de 3.823 processos. O governo do Reino Unido tomou medidas rigorosas para conter a entrada de imigrantes no país. E o motivo foi o recorde de imigrações registradas no ano passado. Foram mais de 700 mil pessoas. Agora, o teto salarial dos trabalhadores que estão vindo de outros países subiu. Até parece bom, mas a ideia é frear novas contratações por causa da alta nos ganhos. Além disso, os estrangeiros que receberem algum benefício do governo foram proibidos de trazer familiares ao Reino Unido. O objetivo é receber menos de 300 mil imigrantes por ano. A Secretaria Nacional do Consumidor instaurou um processo administrativo contra o Facebook pela veiculação de anúncios falsos sobre o programa de renegociação de dívidas Desenrola Brasil. A medida foi publicada em edição do Diário Oficial da União nesta terça-feira. Em julho, a SECOM determinou que o Facebook removesse em 48 horas todos os anúncios falsos vinculados relacionados ao programa. Já em novembro, a secretaria anunciou que aplicou multa diária de R$ 150 mil contra a Meta, que controla o Facebook, por não cumprir a medida que determinava a retirada das publicidades fraudulentas. Segundo o órgão, foram identificados mais de 2.000 anúncios falsos com conteúdo ilícito em um período de 62 dias. Com isso, a multa aplicada contra a empresa poderia chegar a R$ 9.300.000. Por meio de nota, a SECOM afirmou que a Meta não demonstrou a adoção de medidas cabíveis para evitar tais vinculações e que, caso a situação não fosse regularizada, a empresa poderia receber punições mais graves. Após a abertura do processo administrativo, a sede do Facebook no Brasil terá prazo de 20 dias para apresentar defesa. O despacho da secretaria deixa claro que, se a defesa não for apresentada no prazo, a empresa pode sofrer consequências legais pertinentes. A Meta afirmou, em julho, que estava removendo anúncios enganosos identificados sobre o Desenrola e que coopera com as requisições das autoridades brasileiras. Em nota, a Meta disse que está colaborando com as autoridades e que não permite atividades fraudulentas em seus serviços e tem removido anúncios enganosos sobre o programa Desenrola Brasil das suas plataformas, assim que identificados por meio de uma combinação de uso de tecnologia, denúncias de usuários e revisão humana. E reitera que está à disposição e segue colaborando com as autoridades. Um dado da Secretaria de Estatísticas Trabalhistas dos Estados Unidos, divulgados nesta terça-feira, mostrou que o país norte-americano abriu mais de 8.700.000 vagas de emprego. Esse é o menor número de vagas de trabalho vistas durante um mês desde março de 2021, sendo esta mais uma evidência de um esfriamento do mercado de trabalho no país. O Federal Reserve, Banco Central norte-americano, tem esperado por uma folga no mercado de trabalho que ajude na luta do Banco Central para reduzir a inflação. E veja a seguir: mansão dos Estados Unidos com direito a parque de diversões está à venda por R$22 milhões. E veja também: menina de apenas 6 anos recebe homenagem por bravura ao salvar sua mãe, que teve um AVC enquanto dirigia. Um estudo da Universidade das Américas em Puebla, no México, apontou que mais de 1 milhão de pessoas foram deslocadas da América Latina e do Caribe em 2021 por causa de catástrofes agravadas por mudanças climáticas.
A Universidade Mexicana analisou 33 países da região. O estudo atribui a gravidade das mudanças climáticas aos governos, que não têm a visão e a vontade de mudar e fortalecer suas instituições e políticas ambientais. No Brasil, mais de 500 mil de pessoas migraram internamente para outras regiões, sendo o primeiro da lista de deslocamento causado pelas mudanças climáticas. O Haiti aparece em segundo lugar, com 220 mil pessoas. Cuba vem em seguida, com 194 mil. Conforme a estimativa do Banco Mundial, mais de 216 milhões de pessoas poderão se deslocar internamente em seus países até 2050. Do total, 17 milhões são da América Latina. O Brasil precisaria investir mais de 500 bilhões de reais nos próximos 10 anos para levar o saneamento básico a todos os cidadãos do país. Mais de 93 milhões de brasileiros não têm acesso à coleta de esgoto, um direito básico à saúde que vem sendo negado para quase metade da população. Os moradores que vivem em áreas de urbanização precária, como as favelas, são os mais vulneráveis. Além de sofrer com o risco de enchentes, ainda poderão lidar com doenças relacionadas à falta de saneamento. A Polícia Federal deflagrou uma operação contra um grupo que executava contrabando ilegal de soja e milho da Argentina para o Brasil. Ao todo, eles movimentaram em 5 anos cerca de 3,5 bilhões de reais. Durante a manhã desta terça-feira, a Polícia Federal cumpriu 59 mandados de busca e apreensão e 16 mandados de prisão no Rio Grande do Sul, São Paulo, Santa Catarina, Tocantins e no Maranhão. A ação contou com o apoio da Brigada Militar, Receita Federal, Receita Estadual do Rio Grande do Sul e Polícia Rodoviária Federal. De acordo com a PF, o grupo utilizava portos clandestinos para facilitar a entrada de produtos no Brasil e fazia os pagamentos por meio de doleiros e empresas de fachada. A investigação apontou que 2 empresas utilizadas pelos supostos contrabandistas compraram mais de R$1 bilhão em criptomoedas. Também foram cumpridas medidas de bloqueio de contas bancárias vinculadas a pessoas físicas e jurídicas, que chegaram a um total de R$58 milhões, além de apreensão de automóveis, imóveis de luxo e uma aeronave. A investigação da PF começou em 2022 e aponta que a organização é formada por 3 núcleos: donos de portos clandestinos às margens do rio Uruguai, beneficiários e revendedores das mercadorias contrabandeadas e operadores financeiros. Essas operações eram feitas com documentação fraudada, como notas de produtos rurais lançados para justificar o grande volume de grãos contrabandeados, comercializados ou emitidas por empresas de fachada. Até o momento, o número de pessoas presas na operação não foi divulgado. Uma grande e histórica mansão com direito a parque de diversões no quintal, quadra de tênis e uma piscina está à venda no estado de Kentucky, nos Estados Unidos, por R$22 milhões. Conhecida como O Castelo, a histórica mansão localizada em Lexington possui uma arquitetura no estilo vitoriano, datada em 1898, colocando pedaços desse estilo por toda a construção, que tem 836 metros quadrados e mais de 22 hectares de árvores, além de belas paisagens. Sua localização a cerca de 2 horas de carro de Chicago é privilegiada. Pode ser acessada pela Rota 66, tida como a estrada mais famosa do mundo. O imóvel de 3 andares e seu complexo constam desde 2015 no Registro Nacional de Locais Históricos dos Estados Unidos, como a David Heath Van Dola House, em homenagem ao famoso proprietário de terras e importador de cavalos, que foi o seu primeiro morador. A casa de luxo foi anunciada por uma imobiliária de Chicago por $4,5 milhões, valor que fica em torno de R$22 milhões. Uma startup anunciou um novo item chamado Halo, parecido com uma tiara.
cuja promessa é induzir sonhos lúdicos. Nesse tipo de experiência, a pessoa que está sonhando fica ciente de tudo o que está acontecendo e até consegue exercer algum grau de controle sobre os desdobramentos. A proposta da empresa é que o dispositivo fique disponível no início de 2025 e a estimativa de preço gira em torno de $1.500 a $2.000, o que seria o equivalente a R$7.400 a R$9.900. O produto tem como base pesquisas que ainda estão em andamento, conduzidas pelo Instituto Donders, na Holanda. Os estudos em questão visam áreas específicas do cérebro e frequências de ultrassom para uma indução ideal de sonhos lúcidos. Os sonhos lúcidos foram retratados em muitos filmes, mas não são uma ficção. Existem milhares de profissionais qualificados em todo o mundo que desenvolveram técnicas para aumentar as chances de ter sonhos lúcidos. Mesmo os sonhadores mais habilidosos não conseguem induzir sonhos lúcidos sob demanda ou sustentar o sonho à vontade. É quase impossível estudar a consciência através de sonhos lúcidos com o mesmo rigor que esperaríamos de outras ciências exatas, diz a startup em seu site oficial. Uma menina de apenas 6 anos de idade salvou a mãe, que teve um AVC enquanto dirigia nos Estados Unidos. O caso ganhou repercussão mundial e leva à reflexão sobre a importância de uma criança saber como buscar ajuda. Briana é o nome da heroína da própria mãe. Aos 6 anos de idade, a menina agiu rápido e salvou a vida de Yolanda assim que a mulher sofreu um AVC enquanto dirigia nos Estados Unidos. O carro saiu da estrada e parou em uma floresta. A filha então pegou o celular da mãe e ligou para a avó, para onde a família seguia até o momento do acidente. A idosa orientou a pequena a entrar em contato com 911. Número do Serviço de Emergência americano. Briana deu informações precisas sobre a localização do veículo. E foi isso que fez os socorristas chegarem tão rápido ao local. A agilidade foi crucial para a sobrevivência da mãe, além da atitude da menina em abrir as portas do carro para Yolanda respirar melhor, enquanto a família aguardava o resgate. O desacordado, ele morre por asfixia da língua. A língua cai para trás naturalmente, então você tem que deixar essa pessoa deitada, com a respiração facilitada, não assim, nem por uma posição natural da cabeça ou recostado, então ela tem que respirar. Com a ajuda da filha, Yolanda respirou, foi rapidamente socorrida e levada ao hospital. Agora passa bem. Pela coragem, a pequena Briana recebeu uma homenagem do Tribunal do Condado de Londres, com direito à capa de heroína e uma coroa. O caso ocorrido nos Estados Unidos acende um alerta sobre a importância das crianças saberem o que fazer em uma situação de emergência. Aqui no Brasil existem alguns programas que oferecem ricos ensinamentos nesse sentido. O Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, por exemplo, tem um projeto chamado Bombeiro na Escola, que ensina práticas de prevenção e primeiros socorros. O primeiro módulo do projeto é voltado para alunos do 4º ao 5º ano do ensino fundamental. 4º e 5º ano do ensino fundamental e 8º e 9º ano do ensino fundamental. Nós dividimos nessas duas faixas etárias justamente para passar um conteúdo diferente. Então, 4º e 5º ano ele vai ter praticamente instruções de boas práticas prevencionistas, de reconhecer riscos e evitá-los. E, em caso de um acidente, de um sinistro, um incêndio, ele saiba utilizar o telefone do Corpo de Bombeiros, que é o número 93. Então, ele vai saber como passar essas informações, o que será indagado a ele, a coleta dessas informações. E, ainda assim, as boas práticas prevencionistas. Já o segundo módulo destina alunos do 8º ao 9º ano do ensino fundamental. Além de todas essas boas práticas, ele também vai aprender um pouquinho de pronto-socorrismo. Então, o que fazer numa situação de engasgamento
com crianças, adolescentes ou adultos a manobra de desengasgamento. Ele vai saber reconhecer uma parada cardiorrespiratória e atuar para que ele possa intervir numa parada, fazendo a manobra de ressuscitação. Além disso, acionando a cadeia de salvamento, ou seja, ligando para o telefone 193. 193 é o número do Corpo de Bombeiros. Um dos primeiros telefones que toda criança deve aprender a discar, segundo o capitão André Elias. Cabe aos pais, já desde pequenininho, já imputar na criança esse tipo de atitude prevencionista, de saber que a criança ela pode utilizar hoje em dia um celular e fazer uma ligação. Então, ensinar esses números, 190 da Polícia Militar, 193 do Corpo de Bombeiros, para que em qualquer eventualidade ela consiga destravar o celular e acionar o Corpo de Bombeiros ou a Polícia Militar e passar as informações básicas do que ela está vendo. Outra dica importante, não só para as crianças, mas para pessoas de todas as idades, é essa passada pelo Dr. Nabil Goraieb. Nunca deixe uma vítima sozinha. Você não saia do lado dela. Você tem que pedir ajuda gritando ou telefonando. E que você precisa de ajuda. Não desampare, não largue um paciente, uma pessoa, uma vítima que está passando mal. Porque ela pode morrer exatamente porque você largou ela sozinha lá. São simples atitudes que realmente podem salvar vidas. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e nós te esperamos amanhã. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.